Bom, e o que que acontece depois da conquista do Júlio César da Gália, né? O Pompeu, ele, ao invés de defender a sua posição como cônsul em Roma, ele decide abandonar Roma. Então ele vai marchando com as suas tropas em direção à Grécia, porque o seu intuito seria promover o encontro dos seus aliados em outros continentes. Então, o Pompeu tinha aliados na África, na Ásia, na Península Ibérica. Ele queria unir todos esses seus soldados em um lugar só para ficar com um contingente muito grande a ponto de derrotar o batalhão de Júlio César, né? Bom, e o Júlio César, né? Ele tinha que tomar uma decisão. Se ele atravessasse o Rubicão, que era um rio, né, que separava a República Romana da Gália, seria a decretação de uma guerra civil contra Pompeu, já que ele era um inimigo político de Roma, porque ele tinha pego as suas tropas e invadido a Gália sem autorização do Senado. Se ele ficasse na Gália, ele iria dominar aquela região e não aconteceria uma guerra civil. Bom, o Júlio César decide ultrapassar o Rubicão e, ao invés de ir para Roma e conquistá-la, né, já que ela estava abandonada, o Júlio César decide ir ao encontro do Pompeu. O receio do Júlio César era que o Pompeu juntasse todos os seus aliados e formasse um exército muito grande a ponto do Júlio César não conseguir derrotá-lo. Por isso que ele não ocupa o cargo em Roma, pois ele temia que depois o Pompeu voltasse e a derrota fosse iminente. Então é uma corrida contra o tempo, o Júlio César avançando, acelerando a marcha, né, falando para os seus soldados dormirem menos, né, marcharem cada vez mais, e o Pompeu tentando chegar na Grécia, né? O Júlio César ele consegue reduzir a diferença, né, de 300 quilômetros de distância para 30 quilômetros, né, mas acaba sendo em vão e o Pompeu consegue ir para a Grécia. Então Pompeu chega aqui na Grécia, o Júlio César não consegue alcançá-lo. E o que acontece? O Júlio César, quando chega aqui, né, ele decide construir navios, pede para os seus soldados, né, retirarem toras de madeira e construir navios, e ele não decide esperar que todos os navios fossem construídos. Então, quando eles constroem metade dos navios, ele consegue colocar metade de suas tropas, o Júlio César já vai em direção à Grécia e fica esperando o restante das suas tropas chegarem em um outro momento. Então, o Júlio César tenta enrolar o Pompeu ao máximo, né, para dar tempo das suas outras tropas construir os navios e os reforçarem, mas mesmo elas chegando aqui na Grécia, o exército de Júlio César era menor. Chegou um ponto que ficou inevitável o conflito, né? Lembrando, né, o Pompeu teve aqui o apoio dos seus aliados. O exército do Pompeu era 3 vezes maior do que o de Júlio César e acontece a Batalha de Farsalos, né, entre Júlio César e Pompeu. O Júlio César consegue ali atacar os flancos, né, as laterais do exército do Pompeu e mesmo em minoria acaba vencendo o Pompeu. Só que tem um problema, mesmo o Júlio César vencendo o Pompeu, os soldados do Pompeu, o Pompeu consegue fugir. Ele foge para o Egito e ele pede, quando chega no Egito, ele pede ajuda do rei, um jovem rei de 14 anos chamado Ptolomeu, que estava numa guerra civil contra sua irmã Cleópatra, e o Pompeu chega pedindo ajuda do exército do Egito contra o Júlio César. O Ptolomeu, sabendo que o Pompeu tinha sido derrotado e querendo a ajuda do vencedor, né, dessa batalha, ele manda degolar o Pompeu. Então Pompeu acaba morrendo aqui no Egito, né? Tem sua cabeça degolada. E o Júlio César, quando vai ao encontro do Pompeu para aprisioná-lo,
chega no palácio do Ptolomeu, fica sabendo disso, que o Pompeu havia falecido, né, que Ptolomeu havia decapitado. Ptolomeu pede ajuda do Júlio César para derrotar a sua irmã. O Júlio César nega, considera um insulto, né, o Pompeu ter sido morto naquelas circunstâncias, mesmo sendo seu adversário. Ele, por ser um nobre guerreiro, não deveria ter esse destino, na opinião do Júlio César. Ptolomeu manda prender o Júlio César. Bom, o Júlio César fica preso em um dos quartos do palácio e, em algum tempo, a Cleópatra manda seus soldados invadir o quarto e libertarem o Júlio César. Assim, o Júlio César tem um relacionamento com a Cleópatra, acaba tendo um filho com ela, né? E consegue ajudar a Cleópatra na guerra civil contra o Ptolomeu. O Ptolomeu, na fuga, ele acaba se afogando no rio Nilo e acaba falecendo. Assim, o Júlio César consegue voltar para Roma, e aí ele, quando chega em Roma, ele perdoa os senadores desde que eles o confirmassem como um novo ditador de Roma com poderes supremos, né? O Júlio César, quando chega para ser o ditador de Roma, ele adota diversas medidas populares, com construções de obras públicas, dando empregos, né, para as pessoas, fazendo festas, e essas ações populares acabam minando a credibilidade dele com o Senado. Então arma-se uma conspiração para matar o Júlio César. E entre os conspiradores estava um jovem chamado Brutus, que era o seu afilhado, que havia sido poupado da morte quando o Brutus lutou contra o Júlio César aqui na Grécia, né, no exército de Pompeu. E numa ocasião que o Júlio César estava no Senado, ele é apunhalado, né, pelos senadores, e um deles era o Brutus. Daí que surge a expressão, né, até tu, Brutus, né, a surpresa do Júlio César de que ele tenha sido morto por um familiar seu, né. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e bom teste aí para todos.